Salve, salve, estudante do curso Enem Gratuito! Queria que você desse uma olhada nessa questão aqui, que caiu numa prova recente do Enem, tá? Olha só, o Eduardo, ele quer criar um e-mail para ele. Só que é claro que o e-mail eduardo, alguma coisa, já tá ocupado, né? Ele quer manter o Edu, para lembrar que é ele, né? Pode ser o apelido dele, e ele quer ali mudar as outras letras de ordem ou de posição, e a pergunta ali dessa questão, então, é de quantas formas ele pode fazer isso, né? De quantas formas ele pode fazer um e-mail diferente. Tu vai aprender a fazer isso daqui nesse vídeo agora, olha só. Então tá, estudante, o foco dessa questão e outras questões que caíram no Enem que eu vou resolver nesse vídeo está no princípio da contagem. O que é isso? Sempre que você pensar no conectivo E, tu vai transformar isso numa multiplicação. Porque o Eduardo, ele tem que escolher uma letra, outra letra, para caber o Edu, Eduardo. Pronto. E o número de possibilidades para cada casa aqui, eu vou conectar ela com vezes, tá? O número de possibilidades para cada casa eu vou conectar com vezes, certo? Por exemplo, Eduardo tem, a gente tá vendo, 7 letras. Então, eu poderia começar a resolver isso daqui pensando, eu tenho 7 possibilidades de letra para colocar aqui na primeira, né? Porém, esse tipo de exercício tem uma restriçãozinha. O Edu tem que estar junto, né? Então aqui o que está acontecendo é que ele está costurando 3 letras aqui, ó. Essas 3 letras aqui estão sendo costuradas, ó, e sendo transformadas num barrão assim, ó, chamado Edu. Então aqui está o Edu. Escrevi um 4. Aqui está o Edu. Agora falta o ARDO. Então faltam 4 letras, né? Então tá, agora que eu garanti a minha restrição, e é importante tu garantir sempre a restrição antes, tá? Anota aí, ó, garanta a restrição antes. Agora sim, eu possibilito isso daqui, eu vejo quantas possibilidades eu tenho para essa letra aqui. Então aqui, eu vou botar um número, tá? Eu tenho 4 possibilidades, né? Porque são 4 letras que eu tenho que disponibilizar ainda. Depois que eu escolhi uma letra aqui do ARDO, que pode ser o D, pode ser o O, eu ainda tenho que escolher outra, né? Eu ainda tenho que escolher outra possibilidade de letra. Então, 3 aqui. Depois eu tenho que escolher outra letra. E depois eu tenho uma. E o que eu vou fazer com isso tudo aqui? Eu vou multiplicar. Ah, professor, mas como que eu vou multiplicar 1 vezes 2 vezes 4 vezes Edu? Esse Edu é como se fosse uma letra só, é como se ele fosse uma nova letra bem grande. Então, isso aqui é uma possibilidade só. Só que aí complicou um pouquinho. Por quê? Porque a gente não sabe onde que o Edu vai estar. Aqui, você está garantindo que o Edu está no começo. Então tá, olha só, a gente viu que o nome dele é Eduardo e ele precisa criar um e-mail com esse nome, onde o Edu fica junto, tá? Se tu quiser usar a álgebra, é como se fosse a letra X. É uma letra nova. Ela tem que estar sempre ali dentro, nessa ordem, né? Então é como se o nome dele não fosse Eduardo, é como se fosse Chardo, né? A gente trocou Edu por X. Agora tu faz o raciocínio de contagem, que é o quê? Olha só, eu tenho que escolher então entre essas 1, 2, 3, 4, 5 letras. O professor Eduardo não tem 5 letras, tem 7? Não, tem 5. Pra gente tem 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5. O Edu tem que estar junto, né? Então é como se fossem 5 letras. E agora, entre essas 5 letras, eu tenho que disponibilizar, né, a minha escolha. Bom, para a primeira casa eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda casa, quando eu vou escolher uma dessas 5 letras, agora não é 5, é 4. Por que é 4? Porque eu já escolhi uma, já está ali na frente. Eu vou ter apenas 4 opções depois de escolher a primeira, né? Então, 4, 3, 2, 1. E o que eu vou fazer com esses números é multiplicar. A gente multiplica. A gente chama isso de princípio da contagem. O fato de que você multiplica as suas informações na análise combinatória é chamado de princípio da contagem, tá? A gente multiplica. Tudo que a gente conecta com um E, eu tenho que escolher uma letra e outra, a gente vai multiplicando. Eu faço toda essa multiplicação aqui, 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, e vou chegar em 120. Então, 120 possibilidades é o número de possibilidades que o Eduardo tem de fazer o e-mail dele com as letrinhas Edu, todas juntinhas nessa ordem. Então tá, vamos ver mais uma questão? Olha só. Então tá, estudante, olha só essa questão de contagem que eu vou puxar aqui pra ti. Olha só. Então olha só, uma pessoa ela precisa produzir uma fantasia e aí tem umas regras ali pra ela escolher, né? Ela tem que escolher 2 tecidos distintos, ela tem que escolher 5 pedras ornamentais, só que a disponibilidade dela ali, ó, são 6 tecidos e 15. Ou seja, ela tem que escolher 2 tecidos entre 6 tecidos
e 5 pedras entre 15 pedras. E aí ele pergunta a quantidade de fantasias com materiais diferentes possíveis que podem ser reproduzidas. E olha só que interessante aqui, nas alternativas não tem o valor numérico final, as alternativas tá na forma fatorial do negócio, né? Ele não chegou até o resultado final, ele chegou no meio da conta. E não é a primeira vez que o Enem faz isso, nem a segunda, nem a terceira. Tem aí umas 10 ou 11 questões de análise combinatória que as alternativas estavam assim, tá? Então tá, vamos aprender a fazer essa questão? Não só isso, mas para chegar na alternativa naquela forma que ele apresenta, tá? Então vamos lá, primeira coisa eu tenho que escolher os meus tecidos, né? Então eu organizo aqui e começo raciocinando sobre os tecidos. Beleza, para os tecidos ele tem que escolher 2 entre 6, né? Então vamos botar aqui um E de escolha e um P de possibilidade, tá? Ele tem que escolher 2 tecidos entre 6, perfeito? Até fazer uma tabelinha aqui para a gente organizar nossos dados. Já para as pedras, ele tem que escolher 5 entre 15. Pronto. Agora eu vou lá na minha caixinha da análise combinatória e penso, pô, tem que escolher 2 entre 6. Será que isso é uma permutação, uma combinação ou um arranjo? Aqui no canal tem vídeo sobre tudo isso, tá? Bom, isso daqui é uma combinação, é um problema da escolha, né? A ordem que ele escolhe os tecidos entre os 6 importa? Não importa. Então isso aqui acaba sendo uma combinação de 2 entre 6, que a gente puxa da nossa fórmula, né? Quem que é o N e quem que é o P? O N é sempre o maior, né? Então vai ser o 6. Então, de acordo com a minha fórmula da combinação, isso aqui vai ser 6 fatorial sobre as minhas escolhas fatoriais. Mais ainda está sobre aqui a diferença desses dois, 6 menos 2. Então, 4 fatorial. Pronto. Então tá, mais do que isso, para as pedras, ele tem que escolher 5 entre 15. Mais uma vez é uma combinação, e a gente vai ter então 15 fatorial, porque 15 com certeza é meu N, dividido pelas escolhas fatoriais. Então, 5, e mais ainda, né, pela diferença de 15 entre 5. Que dá 10 fatorial. O Enem poderia muito bem ter pedido para tu ter calculado isso aqui até o final, estendendo o fatorial e cortando, tem vídeo aqui no canal sobre fatoriais também, mas ele não pediu, ele quer que tu responda isso. Só que agora vem a grande dúvida, meu Deus, será que eu respondo isso ou isso? Ou será que eu somo os dois? Ou será que eu multiplico os dois? Ou será que eu divido os dois? O que eu faço com essas duas respostas? E a resposta final é, você multiplica elas, tá? Você multiplica elas por causa do princípio da contagem. Então, por causa do princípio da contagem, como você tem que escolher os tecidos e as pedras, você transforma isso numa multiplicação, chegando numa única alternativa aqui, que é a alternativa A. Ah, professor, mas a alternativa A está um pouquinho diferente. Não está escrito 2 e 4 ali. Tá escrito 4 e 2. Pois é, mais um testezinho que ele tá fazendo no final, ele tá testando se tu sabe lembrar que a ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? Aqui 4 e 2, 2 e 4, tanto faz. É só mais uma pegadinha de leve ali pra ver se tu lembra dessa regrinha aí famosa do ensino fundamental, né? Mas não, como a ordem dos fatores não altera o produto, tranquilamente ali você chega ali no item que é a resposta. Fechou? Galera, se você gostou então dessa aula explicando aí o princípio da contagem, como a gente resolve as questãozinhas do Enem aí como exemplo, tá? Deixa o like aí, compartilha, caminha também esse vídeo para quem sabe que tá estudando também e ó, tem exercício aqui embaixo. Valeu!